essa é uma questão que cai com alguma frequência em prova e é uma questão que é muito errada, tá? Os colegas erram demais essa questão. Tá bom, gente? Então vejam vocês quanta informação um único slide nos deu, tá? Muita informação, né? Vamos seguir adiante. Bom, gente, a gente agora vai falar um pouquinho de anatomia, né? E microanatomia e microanatomia pulmonar. Isso cai com alguma frequência em prova. E a gente vai basicamente falar da anatomia das regiões de vias aéreas, das vias aéreas inferiores. Tá bom, gente? Vias aéreas superiores cai muito raramente em prova, cai de maneira bem infrequente. E aí a gente vai gastar o nosso tempo com o que mais cai, tá? Vias aéreas inferiores. Mas, Marcelo, o que separa, o que delimita as vias aéreas superiores das vias aéreas inferiores? Olha, é uma estruturazinha chamada glote, tá, gente? Tudo que estiver acima da glote é considerado via aérea superior e tudo que estiver abaixo da glote é considerado via aérea inferior, ok? E a estrutura mais importante abaixo da glote para a gente, uma das mais importantes é a traqueia, tá? A traqueia é uma peça única, ela é medial, ela é centrada no tórax, é composta de mais ou menos 20 anéis traqueais, tá? Esses anéis são incompletos na sua parte posterior, tá bom, gente? A parte de trás do anel traqueal é ligado por material fibroelástico, tá? Então, o anel traqueal é dotado de uma certa complacência, tá? O que se sabe é que o diâmetro traqueal aumenta durante a inspiração e diminui durante a expiração, tá? 20 anéis traqueais. Esse último anel, a traqueia, ela tem um diâmetro interno num homem adulto em torno de 2,5 a 3 centímetros, ok? Diâmetro interno 2,5 a 3 centímetros. E esse último anel, ele é o maior de todos os outros. É o maior e também o mais largo, tá bom, gente? É desse anel que surgem, que emergem brônquio fonte direito e brônquio fonte esquerdo. Essa região, ela é muito falada nos concursos públicos. É a região da carina, tá? E como que isso cai? Como que isso é pedido em concurso público? Deixa eu fazer um desenho aqui simulando a traqueia e os seus brônquios direito e esquerdo. Então tá aqui, ó, a traqueia e o brônquio fonte direito e aqui o brônquio fonte esquerdo. Do mesmo jeito que vocês estão vendo ali, tá? Como que isso é pedido em prova? Bom, primeira coisa é quando eles pedem qual é a distância que a extremidade distal do tubo deve ficar da região da carina. Isso é muito pedido em prova, tá, gente? Então, eu desenhei aqui um tubo, um TOT, né? Um tubo orotraqueal dentro da traqueia. E é preciso que ele fique posicionado, pelo menos a sua extremidade distal, a uma certa distância da carina, para evitar que esse tubo migre para o pulmão direito ou para o pulmão esquerdo, naquilo que a gente conhece como intubação seletiva. A maior parte do que eu vou falar para vocês e que eu falo nas minhas aulas estão de acordo com o que o Egan, o livro Terapia Respiratória de Egan, coloca, tá, gente? Por que o Egan? Na verdade, eu me baseio em alguns livros. Aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, tem sido usado nos concursos públicos com alguma frequência os livros do Jorge Sarmento, os livros da professora Maria da Glória. Agora, o Egan,
Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan é um livro que sempre cai em concurso público, tá? É um livro bastante pedido. E para a gente não ficar nessa coisa de estuda em um, estuda em outro, depende do edital, do concurso tal, uma banca bota um livro, a outra banca, a FUNCAB, utiliza um livro, enfim, para a gente não cair nesse problema, como o Egan é utilizado em praticamente todos os concursos, a gente traz aquilo que o Egan tem como certo, que certamente a gente vai acertar nos concursos, tá? O que o Egan diz? Que a extremidade distal do tubo precisa ficar entre 3 e 6 centímetros acima da região da carina, tá? Acima da região da carina, para evitar a intubação seletiva. Outra situação que é muito pedida em prova, já aproveitando aqui o desenho do tubo e do balonete que também é chamado de cuff. Outra coisa que é muito pedida é a pressão do cuff. Qual é a pressão máxima que deve ser utilizada na insuflação do cuff? Olha, a maior parte dos livros, lembrando sempre que isso pode variar de autor para autor, mas a maior parte dos livros diz o seguinte: a pressão do cuff, ela varia entre 15 e 25 milímetros de mercúrio, tá? Outra possibilidade é que isso não seja pedido em milímetros de mercúrio, seja pedido em centímetros de água. Tá bom, gente? Então, ou eles pedirão em milímetros de mercúrio, ou eles pedirão em centímetros de água. Para converter milímetros de mercúrio para centímetros de água, eu tenho que me lembrar que, 1 milímetro de mercúrio é igual a 1,36 centímetros de água. Eu tenho que me lembrar disso, ok? Então, convertendo milímetros de mercúrio para centímetros de água, eu tenho algo entre 25 e 35 centímetros de água, tá? Ou de 15 a 25 milímetros de mercúrio, ou de 25 a 35 centímetros de água. Lembro apenas que alguns autores consideram que a pressão aqui dentro ela deve ser entre 15 e 25 centímetros de água, tá? Então, aquilo que eu falei em milímetros de mercúrio, para alguns autores, vale para centímetros de água. Tá bom, gente? É um problema que a gente vai ter. Aliás, que a gente vai ter não, que todo mundo que pretende passar em concurso público terá. São, às vezes, divergências, pequenas divergências entre autores dentro da mesma bibliografia do mesmo concurso, tá? Então, isso é muito comum, citarem 2, 3 livros para o mesmo concurso, onde a gente vai encontrar divergência de informações, tá? Cabe-me apenas avisá-los dessa possibilidade, ok? Bom, deixa eu apagar aqui. Marcelo, uma curiosidade, me desculpe, eu não sou da área de respiratória, mas como essa pressão aqui dentro é medida? Olha, ela é medida através de um aparelhinho chamado Cufflator, tá bom, gente? É um aparelhinho que a escala de aferição quase sempre é em centímetros de água, tá? É o Cufflator, que é um aparelho capaz de nos dar a medida da pressão do cuff. Tá? Esse aparelhinho é popularmente conhecido nas UTIs como cuffômetro, tá bom? Então, ou o cuffômetro ou o Cufflator, ok? E por
que, Marcelo, se deve ter esse cuidado de não utilizar muita pressão no enchimento do balonete? Gente, a traqueia, ela apresenta na sua estrutura, na sua parede, vasos arteriais que nutrem esse tecido. E claro, obviamente, o mantém vivo. Se a gente utiliza uma pressão muito elevada no cuff, esse cuff ele pode comprimir os vasos traqueais, tá? Ele pode comprimir, produzindo isquemia na traqueia, tá? Então, a traqueia pode sofrer um processo isquêmico que quase sempre se manifesta de duas formas. A sequela desse problema quase sempre se manifesta de duas formas. Ou a gente tem a traqueomalácia, ou a gente tem a estenose traqueal, tá bom? Então, o uso excessivo de pressão no cuff pode produzir isquemia e necrose na traqueia, que podem posteriormente evoluir de duas formas, ou estenose ou traqueomalácia, ok? Bom, eu acho que eu já falei tudo a respeito sim, quanto tempo dura, quanto tempo é possível a permanência do tubo dentro da traqueia? Olha, a maior parte dos livros de terapia intensiva dizem que o tempo máximo de permanência fica em torno de 15 dias, tá? Então, 15 dias é o tempo em que o tubo pode permanecer com segurança, tá? Além disso, aumenta muito a possibilidade, primeiro, de lesão traqueal e, segundo, a possibilidade de infecção respiratória associada à presença do tubo. Marcelo, e se a gente tiver um paciente ainda dependente de ventilação mecânica, sem nenhuma possibilidade de desmame de extubação, esse paciente já está submetido à ventilação mecânica há 14 dias. O que se faz? Eu precisaria tirar o tubo. Bom, aí a gente troca esse tubo por uma traqueostomia, tá? Em geral, o cirurgião, ele realiza uma traqueostomia e aí a gente retira o tubo e troca por um acesso, por uma cânula mais curta. E a permanência da traqueostomia nos livros é relatada como indefinida, tá? Aí o paciente pode ficar traqueostomizado o tempo que ele precisar, tá? Não tem essa margem, né? essa especificação de tempo que o tubo tem, ok? Bom, deixa eu apagar aqui. O brônquio fonte direito, isso também é pedido em prova, ele é mais alinhado com a traqueia. Deixa eu apagar aqui, ó, rapidinho. O brônquio fonte direito, ó, ele é mais alinhado com a traqueia. Ó, ele é quase uma continuidade da traqueia. Eu posso dizer que o brônquio fonte direito é mais verticalizado, enquanto o brônquio fonte esquerdo, como aparece lá também, é mais horizontalizado. Outra possibilidade, tendo a traqueia como base, é que o brônquio fonte direito ele é menos angulado, ele forma com o eixo da traqueia um ângulo menor. O brônquio fonte direito ele é mais angulado com a traqueia, tá? Se eu tomar a traqueia como base, forma com o eixo da traqueia um ângulo maior. Então, vamos recapitular, gente. O brônquio fonte direito, ele é mais verticalizado ou ele é menos angulado. O brônquio fonte esquerdo, ele é mais horizontalizado ou é mais angulado com a traqueia. Outra coisa que eu preciso lembrar é que o brônquio fonte direito, ele é mais curto, tá? Ele é mais curto do que o brônquio fonte esquerdo, que obviamente é mais longo. Agora, apesar de ser mais curto, ele é mais largo, seu calibre interno é maior, tá? Brônquio fonte direito é mais curto, é mais calibroso, é mais largo, é mais verticalizado e é menos angulado. E o esquerdo é tudo ao contrário, tá? Ele é mais longo,
porém mais fino, mais delgado, seu calibre é menor. Ele é mais horizontalizado ou mais angulado com a traqueia. Tá bom, gente? Do brônquio fonte direito, a gente tem, deixa eu apagar aqui um segundinho, do brônquio fonte direito, a gente tem aí a formação do pulmão direito, tá? Pulmão direito, que é dividido em 3 lobos, tá bom, gente? O pulmão direito tem o lobo superior contém 3 segmentos lobares. O lobo médio, que contém 2 segmentos, e o lobo inferior, que contém 5 segmentos, ok? Então, o pulmão direito, nos seus 3 lobos, contém no total 10 segmentos, tá? A linha que separa o lobo superior do lobo médio, essa linha aqui, que a gente chama de cisura, é a cisura horizontal, tá? Então, a cisura horizontal, ela separa o lobo superior do lobo médio. E essa cisura que separa o lobo médio do lobo inferior é a cisura oblíqua, tá bom? Cisura oblíqua separa o lobo médio do lobo inferior. No pulmão esquerdo, a gente só tem a cisura oblíqua, tá? O pulmão esquerdo, ele não contém a cisura horizontal, uma vez que o pulmão esquerdo só tem 2 lobos, lobo superior e lobo inferior, ok? O lobo superior do pulmão esquerdo contém 5 segmentos e o lobo inferior mais 5 segmentos, ok? Total de segmentos do pulmão esquerdo, 10. Ué, igual ao direito? Igual ao direito. Apenas a disposição é que é diferente. Outra coisa importante é que no pulmão esquerdo existe uma estruturazinha, que eu vou separar aqui, chamada de língula. A língula, que pertence anatomicamente ao lobo superior, desses 5 segmentos do lobo superior, a língula leva 2 desses 5. Tá? Então, na verdade, os segmentos lobares verdadeiros são apenas 3. Como a língula anatomicamente está inserida no lobo superior, então a gente diz que o lobo superior como um todo possui 5 segmentos. Só não posso me esquecer que desses 5, 2 são lingulares, tá? E 3 são segmentos mesmo, verdadeiros do lobo superior. Tá bom, gente? Professor Marcelo, essas cisuras que separam os lobos pulmonares uns dos outros, elas são visíveis ao raio-x simples de tórax? Olha, habitualmente não. Habitualmente elas não aparecem no raio-x simples, elas são invisíveis. Apenas quando há sinais de congestão pulmonar, ou seja, quando existe o acúmulo de líquido no espaço extravascular, nos quadros congestivos, do tipo insuficiência cardíaca congestiva, do tipo edema agudo de pulmão, dos pulmões, melhor dizendo, na sua fase inicial, ou seja, nos raios, nos exames, nos raios-x, que mostram, que evidenciam a presença de leve congestão, aí sim essas linhas tornam-se visíveis. Mas, preste atenção, é preciso que se tenha ao raio-x sinais de leve congestão. Essas linhas, inclusive, elas recebem um nome, são as linhas B de Kerley, tá? Linhas B de Kerley. Agora, um detalhe, para que elas sejam visíveis, é necessário que eu tenha sinais ao raio-x de leve congestão.
Marcelo, e se eu tiver uma congestão muito importante, muito intensa? Aí eu perco essas linhas de vista, porque o raio-x se torna todo branco, todo hipotransparente, todo radiopaco, e aí eu deixo de visualizar essas linhas. Tá bom, gente?